Bom dia, pessoal. Vamos lá para a História 2, capítulo 6, o imperialismo na Ásia, Índia, China e Japão. Vamos falar aí de forma geral, vou seguir primeiro o slide, depois eu vou explicar para vocês por que o imperialismo surge, em que contexto, em que época. Ok? Vamos tentar aí só definir o conceito, seguir o slide, depois eu volto num outro vídeo para explicar quando surgiu, por que surgiu, o que foi a expansão imperialista e por aí vai. Então, o que é o imperialismo? Né? O imperialismo, galera, a gente pode definir como um processo, né, de expansão territorial, né, de domínio territorial dos países pobres, dos países menos desenvolvidos, da África e da Ásia, pelos países mais ricos e mais industrializados, os países da Europa, Inglaterra, França, né? E no final do século XIX até a Alemanha também vai partir para a disputa imperialista na África e na Ásia. Então, o imperialismo seria a disputa de territórios em busca, sobretudo, de matéria-prima e mercado consumidor. O que significa dizer que um país é imperialista? Né? Significa dizer que ele domina outras regiões, explorando essas regiões em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor, em busca também, às vezes, de uma forma de escoar sua população na Europa para essas colônias. Né? Então, basicamente, os interesses principais são mercado consumidor e matéria-prima. Né? Mas também é possível pensarmos outros interesses aí. Né? Então, o que significa dizer que um país é imperialista? Significa dizer que ele é um país que domina outras regiões, ok? Domina outras regiões em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor, coloniza essas regiões, ok? O que é o imperialismo? O imperialismo é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres, né? Quase sempre, aí, como eu disse, né, em busca desses dois principais interesses, matéria-prima e mercado consumidor. O que significa dizer que um país é imperialista? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade, né? Embora seja, pessoal, presta atenção nisso aí, embora seja mais comum a gente usar o conceito de imperialismo para se referir ao imperialismo do século XIX, ok? Mas não seria totalmente incorreto dizer que a Roma antiga foi um império imperialista, né? Ficou redundante. Ou não seria incorreto dizer que a Grécia era imperialista, que é o imperialismo grego, né? Porque o imperialismo aí pode ser entendido como processo de dominação, né? De uma região pela outra, onde um país muito poderoso, onde uma região muito poderosa acaba conseguindo dominar outra região, ok? Então, desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. O imperialismo tem seu auge no século XIX e tem os países europeus como seus principais agentes. Mas por que será que a Europa se tornou imperialista? Então é interessante a gente notar aí que o imperialismo ele está diretamente ligado à segunda revolução industrial e à consolidação do capitalismo. Então eu vou falar para vocês, depois que a gente terminar o slide aí, de que forma que a Revolução Industrial está ligada ao imperialismo. Né? Então, o imperialismo é um processo que está diretamente ligado ao processo de Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial e da consolidação do capitalismo. Ok? Então, o imperialismo está ligado à consolidação do capitalismo e à segunda Revolução Industrial. Então, por isso que a gente costuma datar o processo imperialista como a partir de 1850, sendo que ele já vinha acontecendo mais lentamente antes, Só que a partir de 1850 ele ganha um grande impulso e a gente vai ver o porquê. O imperialismo, de fato, vai se dar a partir da segunda metade do século XIX, a gente vai ver porquê. Então, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um verdadeiro sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Então, a Inglaterra estava produzindo, por exemplo, nessa imagem aí, provavelmente isso é uma indústria têxtil, com seus teares mecânicos. Então, a Inglaterra estava produzindo mais tecido, por exemplo, não só tecido, mas vamos usar o exemplo do tecido aí, mais tecido do que a Europa inteira poderia consumir.
porque já se tinha o quê? Os teares mecânicos, né? Então a produtividade já havia alcançado um nível, né, gigantesco. E aí a Europa, né, ou melhor, os países mais industrializados, no caso a Inglaterra e principalmente, né, ela vai precisar então de ampliar o seu mercado consumidor. Se só a Europa já não é mais suficiente para consumir todo o produto dela, ela precisa então achar outros territórios que possam consumir esses produtos, né? E aí, na América, isso seria difícil, porque a América já estava, né, no início do século XIX, praticamente todo independente. Se a gente for ver as datas de independência dos países aqui da América, elas são praticamente todas no início do século XIX. Né? No caso do Brasil, 1822, no caso da Argentina, entre 1810 e 1816, né? Só os Estados Unidos que foi precocemente no século XVIII, né? Mas o restante da América foi toda ela no início do século XIX, ok? Então, seria muito mais difícil para a Europa conseguir desaguar a sua mercadoria toda aqui na América, até por conta da doutrina Monroe, né, dos Estados Unidos, já América para os americanos. É claro também que eles, mesmo assim, os ingleses conseguiram desaguar boa parte dos seus produtos aqui na América, mas o centro de preocupação da Europa agora já não é mais a América, que já foi colonizada e que já se tornou independente. Então, o foco da Europa agora é a África e a Ásia. E aí a gente vai ver o porquê como eles conseguem, não é? Como os europeus conseguem dominar a África e a Ásia, visto que eles não haviam conseguido dominar antes, não é? Lá no século XV. Eles dominam a América, mas não dominam a África. Por que será que isso aconteceu, né? Então, caso eu não responda essa pergunta, não eu me esqueça, me lembrem disso aí, pessoal. É importante a gente perceber o porquê que a Europa conseguiu dominar a América, né, no século XV, XVI, mas não conseguiu dominar a África no século XV e XVI, se a África está muito mais próxima da Europa do que a América. Ok? Depois a gente volta nisso aí. Então, a Revolução Industrial é um verdadeiro sucesso. As fábricas produzem a todo vapor, né, e produzem muito mais do que a Europa inteira pudesse consumir. Por isso, é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras dos outros países, não só para vender mais, mas também aí para obter matéria-prima para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e obtenção de matérias-primas, né, que vai levar os europeus a fazer aí, então, a expansão imperialista. Os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus, então, são basicamente em busca desses dois fatores, né, como o texto aí está dizendo. O imperialismo na África. O imperialismo na África a gente vai falar detalhadamente aí, não é, no capítulo 7, mas eu estou falando só de forma generalizante aqui, não é, do que foi o imperialismo e tal. O primeiro momento de conquista do território africano na modernidade aconteceu com o avanço das grandes navegações, mas foi um primeiro contato. Não houve uma colonização de fato. Colonização de fato da África, né, de forma sistematizada, vai se dar a partir do século XIX. É claro que Portugal já tinha, né, domínio de algumas regiões ali em Angola, Moçambique, em outros pontos do litoral africano, mas colonização em grande escala dos países europeus sobre as regiões africanas só vai se dar no século XIX. E aí eu quero voltar nisso para que a gente entenda o porquê que só no século XIX que se deu efetivamente a colonização da África pela Europa. Ok? Inicialmente, Portugal e Espanha foram os colonizadores da África entre os séculos XV e XVII. Esta primeira fase é conhecida como colonialismo. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, como eu acabei de dizer, não é? Quase nunca se penetrava no interior do continente, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro que acontecia no Oceano Atlântico, né? E era basicamente a costa atlântica, não a costa oriental. Mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou a corrida pelo domínio do continente e ampliou a exploração adentrando no território. A gente vai ver com mais calma que não é só, né, a ascensão de outras potências europeias e a disputa de mercados que gerou, né, uma corrida imperialista. Ela acelerou a corrida imperialista, né? Mas condições anteriores a essas disputas que deram condição à Europa de efetivamente dominar a África no século XIX, a gente vai voltar nisso. Está completamente ligado à Revolução Industrial, ok? Deixa eu ver aqui.
Os povos europeus tinham grande supremacia no processo de conquista imperialista no continente africano. A capacidade de tais países pelo crescimento conquistado ao longo dos séculos com base na exploração era inegável e oferecia condições de enfrentamento com grande poderio. As comunidades africanas, contudo, não deixaram de enfrentar os europeus. É bem verdade que a derrota era quase inevitável, mas o processo de dominação imperialista na África não foi tão fácil quanto se pode parecer, ok? Então, a gente vai ver aí, não é, que no século XIX os europeus passam a ter uma supremacia militar em relação aos africanos. Eu vou voltar nisso. Né? Mas, mesmo com essa supremacia militar, o domínio da África não será algo tranquilo, pacífico, fácil, como algumas pessoas erroneamente imaginam. Ok? Já entre os países europeus, as disputas por territórios imperialistas no continente africano, onde se pudesse explorar as riquezas e estabelecer a influência ideológica, também foram motivo de atritos. Né? Então, a disputa imperialista na África vai gerar atrito entre as potências europeias e a disputa imperialista na África e na Ásia é uma das razões principais para explicar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é resultado desses atritos que já vinham desde a época da disputa imperialista na África. Por isso que é bom a gente ir com cuidado aí, conceituando, né? Vendo direitinho, sem ficar atento, né? Tentando entender mais o processo geral e menos as questões específicas de cada país. Porque se a gente entender o processo imperialista, a gente entende muito bem a Primeira Guerra Mundial e até a Segunda, ok? Que é uma continuidade da primeira, digamos assim. Então, as tensões entre as novas potências europeias foram crescendo gradativamente em simultaneidade com a intensificação do processo de dominação. Então, à medida que o processo de dominação colonial na África e na Ásia se intensificava, mais as tensões entre as potências europeias, né, se acirravam. O ambiente se tornou tão instável que a corrida pela conquista do continente africano e também do asiático foi um dos motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, como eu falei. Né? Eles até tentaram resolver ou evitar esse conflito através de uma reunião, que vai ser a Conferência de Berlim, em 1884, 1885, para tentar, não é, justamente estabelecer acordos, não é, estabelecer fronteiras, demarcar territórios em comum acordo com as potências imperialistas europeias para que não houvesse guerra, mas a gente vai ver que isso só postergou, só atrasou, né, o problema, mas não resolveu ele. Beleza? A gente vai comentar sobre isso. Aí agora a gente vai falar do imperialismo na Ásia. Né? No final do século XIX se deu a grande corrida imperialista dos países europeus em um novo momento de colonização. As nações tardiamente unificadas na Europa, como Itália e Alemanha, buscaram dominar territórios em outros continentes para compensar o tempo perdido, né? Para compensar a perda, principalmente aí na África. O final do século XIX foi um momento crítico da humanidade por causa das tensões geradas com a corrida imperialista. Nesse momento, a Inglaterra já havia se estabilizado na Índia, os holandeses desfrutavam da antiga exploração das Índias Orientais e os portugueses tiveram lucro do restante do antigo império. Vieram então os franceses, que se expandiram para a África e pela Ásia. Então, o que o texto está mostrando aí é que existiam várias potências imperialistas disputando o território em várias regiões. Toda essa ânsia pela conquista dos territórios, tanto na Ásia como na África, entre as potências europeias, mais os Estados Unidos, né, que também participou, não diretamente, porque o imperialismo é sobretudo uma disputa europeia, né, mas os Estados Unidos ele vai exercer o seu imperialismo, né, nas regiões ali próximas aos Estados Unidos, até mesmo naquelas ilhas do Pacífico. Isso gerou um ambiente de instabilidade nas relações internacionais. O imperialismo do final do século XIX e início do século XX pregava a conquista de territórios espalhados pelo mundo, onde se pudesse promover a exploração e a influência ideológica. A tensão acirrada entre os países que participaram desse novo momento de conquista de colônias na história da humanidade foi um dos motivos geradores da Primeira Grande Guerra Mundial, como a gente já adiantou. Né? Beleza, galera. Então aí a gente falou de forma geral, né, o que é o imperialismo, como foi e tal. Agora eu vou
postar esse vídeo aqui, que já são 7h41 da manhã, né? E eu tenho que dar oi lá para vocês no grupo. E depois eu posto a outra parte, beleza?